Shalom, amados. Boa noite. Desculpe. Espero que todos estejam bem. Tá fazendo um pouquinho de frio na caldeira. Eu continuo um pouco resfriada. Ontem e hoje eu passei bem mal, não saí. Saí só agora para ir para o culto e gostaria de compartilhar a palavra. Estou com meu protetor de nariz e hoje a palavra foi no profeta Isaías. Tanto o profeta Isaías como o profeta Jeremias, como o profeta Ezequiel, os três maiores profetas, eles profetizaram para Judá e Jerusalém, né? Judá era o reino do sul, cuja capital era Jerusalém, e Israel era o reino do norte, cuja capital era Samaria. Eu andei dando uma olhadinha, porque já tem muito tempo que eu estudei a cronologia, a geografia e tantas coisas bíblicas que eu amo. Então a gente esquece, porque nós fazemos mais leitura devocional e leitura do culto, né? Então o estudo profundo, eu já fiz muitos, mas eu estou vendo que agora eu vou ter que voltar a fazer de novo. Então, a palavra de hoje está em Isaías 43. Ela diz assim: mas agora assim diz o Eterno, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Então, Isaías é cheio de declarações de amor, né? Então, aqui mais uma declaração de amor que dá certeza de que Deus cuida de nós. O Eterno nos chama pelo nosso nome. Ele nos remiu. Remir quer dizer comprar. Então, através dessas palavras que gotejam amor, gotejam consolo, gotejam ânimo, gotejam tudo que tem mais precioso no nome do Eterno. E Isaías foi o profeta messiânico, ele que anunciou a vinda do justo, Yeshua HaMashiach. Então, ele é o maior profeta da Bíblia, né? Claro, depois vem João Batista, né? Que é do Brit Hadashah, do Novo Testamento. Então, ele vem nos dando essa segurança. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu, eu te remi. Então, antes dele apontar o dedo e falar, né? Tu és pecador, tu és cego, tu és nu, tu és um desgraçado. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado, vestes, colírio e tantas outras coisas, né? Antes disso, ele já tinha dito: chamei-te pelo teu nome, tu és meu.
Lógico que um verso não invalida o outro, porque lá em Apocalipse ele está mandando as cartas para as igrejas. Então não se trata mais de Israel ou de Judá, não se trata mais aqui do reino de Israel. Mas lá em Apocalipse se trata de todos, porque os gentios foram enxertados na oliveira verdadeira. Então, quem não é judeu, como eu nasci na tradição católica, embora seja descendente de judeus, mas fizeram todas aquelas coisas comigo, né? Que é batismo, primeira comunhão, e depois quase que eu fui para crisma, mas escapei. Deixando bem claro que eu amo os católicos, nada contra os sacramentos, mas Deus me chamou para fora. Então, não vou me prolongar nesse assunto. Aqui, o assunto que nós estamos tratando são as promessas dele, do Eterno, para nós. Ele nos chamou pelo nome e ele nos remiu. Também houve mais uma palavra junto com essa, que foi no livro de Jó. Porque Jó é um assunto muito maravilhoso, né? Porque ele era o homem mais justo do Oriente e o mais rico, e tinha 10 filhos, 7 filhos e 3 filhas. E tinha uma esposa também. Então, Deus amava Jó, amava ao ponto de falar bem dele. Então, quando o Eterno dá testemunho de uma pessoa na terra dos viventes, o adversário se levanta para se opor, para acabar com a vida dessa pessoa. E foi o que o adversário fez com Jó. Claro, tudo permitido pelo Eterno, porque o adversário não faz nada, nós já sabemos que o Eterno não permita, a não ser que nós cutuquemos a onça com vara curta, a não ser que nós demos brechas. E brechas normalmente são pecados, são posturas que desagradam ao Eterno. E não é só prostituição, adultério, fornicação, e outras cositas do gênero, pecados sexuais, né? Tem os pecados de desobediência, quando Deus fala, vai lá e você não vai, né? Muitas vezes eu segurei muitas palavras que Deus me mandou falar, e eu paguei um preço muito alto. Todas as vezes que eu desobedeci, quando o Senhor Jesus, Yeshua HaMashiach, me deixou claro que era para fazer uma coisa, eu paguei um preço muito caro. Às vezes eu paguei 7 anos.
Então, é aquilo que eu falei. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, eu vou compartilhar aqui, não vou citar nome, mas do púlpito, Deus usou um irmão para falar comigo. Não ande com tal pessoa. Ele me proibiu de andar com a minha irmã de sangue, que eu amava, que era assim o meu modelo. E eu fiquei embasbacada, eu fiquei, não, o senhor está brincando, né? Diga para mim que o senhor está brincando. Imagina. E eu viajei com ela para a casa dos meus pais 2 vezes. Nós fomos de São Paulo para Bragança, de Bragança para São Paulo. Eu morava em São Paulo e ela, na época, morava em São Paulo também. Porque ela morou em São Caetano. Então, eu paguei um preço tão alto, que foi muito, muito dolorido. Então, Deus, o Eterno, Ele corrige o filho que ama. Então, eu sou grata ao Eterno pela correção, sabe? Porque Ele é Deus, Ele é Rei, Ele é soberano. Ele nos criou para louvor da sua glória, para nós o adorarmos, para nós o servirmos, né? E fazermos tudo o que lhe agrada. Então, voltando a Jó, né? O Eterno deu testemunho, o adversário se levantou e falou: eu quero ver se eu tirar tudo dele. Estava falando das coisas materiais e dos filhos. Se ele não blasfema na tua face. E o Eterno falou assim: vai, pode tirar. Só não toca na pele dele e na vida dele. Então, o adversário tirou tudo. De uma só vez foram tiradas todas as posses, todos os filhos, e ele ficou pensando. E a esposa dele ficou assim, ficou louca, né? E falou assim: amaldiçoa o teu Deus e morre. E Jó falou: não, nós não recebemos o bem do Eterno, por que não receberíamos também o mal? Né? Porque quem criou o mal foi o Eterno. Apesar de que o adversário, ele é usado como instrumento de justiça, muitas vezes. Aí, amados, o adversário não ficou satisfeito, falou assim: dente por dente, e eu vou tocar na pele dele e eu quero ver se ele não blasfema na tua face. E o Eterno falou: vai, toca nele, na pele dele, só na vida que não. E o adversário tocou na pele de Jó, ele ficou leproso da cabeça aos pés, as chagas purulentas, fedorentas, tudo o que mais
nojento de doença foi colocado sobre ele. E ele se coçava com um caco de telha. Ele sentou ele sentou na cinza e colocou, já não podia mais colocar saco por cima, porque acho que doía muito. E a mulher, mais uma vez, amaldiçoa teu Deus e morre. Ele falou assim, falas como uma louca. Nós não recebemos o bem do Eterno, não receberíamos também o mal? E em nenhum momento de toda aquela provação, de todo aquele sofrimento, Jó se levantou contra o Eterno, contra Deus. Então é uma história tão maravilhosa, porque logo ele era o mais importante do Oriente, ele era o mais rico. E todo mundo se afastou dele, ele ficou sozinho. Sozinho, ele e Deus. Aí vieram 3 amigos que se condoeram, vieram consolar Jó. E esses amigos, ao invés de consolar Jó, apesar de terem jejuado 7 dias e chorado com ele durante 7 dias, mas depois desse jejum, eles desceram a lenha no coitado e falaram, você está assim porque você pecou contra o Eterno. E falaram não sei quantos capítulos do livro de Jó, porque tem 42, então acho que uns 30 capítulos, eles acusaram Jó. E Jó tentava se defender, mas não adiantava de nada. Aí chegou um quarto. Sempre é o quarto homem, né? Simbolizando Yeshua, para dar um help, né? Se não é o Mashiach, quem vai, né? Interceder. Então, depois de toda essa acusação, depois do quarto homem falar, Deus aparece para Jó e fala com ele. E aí são perguntas muito lindas, é um diálogo muito lindo. Então, é maravilhoso você receber um testemunho do próprio Deus. Falar para alguém, olha, você está vendo o meu servo fulano de tal, a minha serva fulana de tal? Veja como são fiéis. Vejam os meus servos. O bicho se levanta para 20, né? Como dizem no truco, ele truca para 20. Mas ele se levanta para cair, porque a glória, nós sabemos, pertence ao Eterno. Mas 2 coisas, 2 lições, 2 coisas importantes. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu, eu te remi. E viste o meu servo, que eu amo, que só faz o que me agrada? Vai passar prova, mas no final vai ter tudo em dobro.
O adversário vai levar? Vai. Levou? Levou. Mas Deus, o Eterno, vai devolver em dobro. E muito melhor. Porque Jó teve tudo em dobro. Todos os animais, todos os filhos foram 10, né? Porque 20 filhos aí já é muito, né? Todo o dinheiro em dobro, tudo em dobro, e alegria em dobro, e ainda viveu mais 140 anos. Então, não adianta ninguém querer se levantar contra aquele que nos remiu. E agora, como nós sabemos que o Antigo Testamento são as sombras, né, do tempo vindouro, porque vindo a plenitude dos tempos, ele mandou o seu filho. Então, agora nós temos muito mais acesso, muito mais bênçãos, muito mais intimidade, porque agora nós entramos no Santíssimo. E antigamente não, era só o sumo sacerdote uma vez por ano para levar o sangue. Agora Yeshua entrou de uma vez por todas e rasgou o véu, nos dando acesso ao Santíssimo pelo seu sangue, pelo novo e vivo caminho. Então, glórias ao Cordeiro. Ele ressuscitou. Ele abriu um novo e vivo caminho pelo seu sangue. Então, nós somos gratos. Nós nunca teremos como agradecer, né? Nós vamos receber e ser gratos, é claro, mas nunca a nossa gratidão poderá ser comparada com a obra vicária, a obra que Yeshua fez em nosso lugar. Então, amados, hoje parece que eu falei mais do que devia, mas todas as palavras que eu falei estão na Bíblia. Não falei nada de mim mesma, a não ser o testemunho, né, que foi uma coisa minha, né, que Deus mandou, e eu não tive sabedoria, né, eu sempre peço sabedoria. Então, amados, vamos ficar com essa palavra. Eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu, tu és minha, e o Senhor vai te devolver tudo que o adversário roubou em dobro, inclusive a tua alegria. Confia, porque quem prometeu é fiel. E eu não estou aqui brincando de ser pregadora. O Pai conhece as minhas limitações, mas eu venho aqui com muito amor no coração e desejando o melhor para todos. Então, Shalom, Laila Tov, que o Eterno nos abençoe e guarde, que o Eterno sobre nós faça resplandecer o seu rosto, que o Eterno sobre nós levante o seu rosto e nos dê Shalom. Então, Laila Tov,
e o meu beijo